Amém. Estão me ouvindo? Agora ficou bom. Obrigado, irmão Alexandre. Sejam todos bem-vindos, tá? Mais uma vez, nessa noite. Que o Senhor possa estar preparando um momento de louvor e adoração. Que os irmãos, nesse momento, possam estar deixando as coisas lá para fora, né? E se atentando àquilo que de fato o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Estarei fazendo uma oração inicial, tá bom? E aí depois estarei fazendo uma leitura bíblica para que a gente possa cultuar ao Senhor, tá bom? Que Deus abençoe. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado aqui nessa noite, Senhor. Muito obrigado por ter nos trago, Senhor, a tua casa, essa casa de oração, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela semana, Senhor, que o Senhor nos deste, pelo final de semana, Senhor. E por este domingo, Senhor, tão maravilhoso, Senhor, que o Senhor nos deste para estarmos aqui louvando e engrandecendo o teu santo nome. Estamos aqui, Senhor, com um único propósito, Senhor, que é louvar e engrandecer o teu santo nome, porque só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Amém? Gostaria de convidar os irmãos para estar se levantando e abrindo a Bíblia no Salmos 34, tá bom? Em reverência ao nosso Deus, estaremos lendo os Salmos 34. Salmos capítulo 34. Na minha Bíblia temos o título A Bondade de Deus. Bom, o salmista Davi vai dizer o seguinte: eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios, e o dia inteiro eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anuncie comigo a sua grandeza. Louvemos junto ao Senhor. Eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Que todos que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Até os leões não têm comida e passam fome, porém não falta nada aos que procuram a ajuda do Senhor. Venham, meus jovens amigos, e escute, que eu os ensinarei a temer a Deus, o Senhor. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procure não dizer coisas más e não contem mentiras. Afaste-se do mal e façam o bem. Procure a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos, mas ele é contra os que fazem o mal. E assim, quando morrem, eles são logo esquecidos. Quando as pessoas honestas clamam ao Senhor, ele os ouve e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que estão e os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Ele os protege completamente. Nenhum dos seus ossos é quebrado. Os maus serão mortos por causa das suas maldades. Aqueles que odeiam os bons serão castigados. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Quantas promessas o Senhor tem através desse lindo salmo do salmista Davi. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, e eu passo a palavra ao Ministério de Louvor. Amém?
Boa noite, amada igreja do Senhor. Quantos estão felizes por estar aqui esta noite? Amém. Vamos louvar? Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele seu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração.
igual ao Senhor. Não há em nenhum lugar. Na verdade, não há outro Deus. Nós adoramos um Deus único, forte e poderoso. Você tem certeza disso? Você reconhece isso? Ele é o seu Senhor, Deus forte e poderoso, que não importa em que situação você esteja passando, Ele está ao seu lado. Por isso vamos louvar ao Senhor com toda a força do nosso coração, dizendo a Ele que não há outro igual. Ao Senhor não há outro igual, Ele é poderoso, não há outro igual, Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, só Ele é digno de glória, desde o amanhecer até o sol se pôr, seu nome é digno de louvor. Ao Senhor não há outro igual, Ele é poderoso, não há outro igual, Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Desde o amanhecer até o sol se pôr, seu nome é digno de louvor. Todo louvor e toda glória, todo louvor e toda a 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 glória, digno é o Deus de Israel. Só Ele é digno de glória, desde o amanhecer até o sol se pôr, seu nome é digno de louvor. Não há outro igual, ao Senhor não há outro igual, Ele é poderoso, não há outro igual, Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Vai encerrar. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Lá em Salmo 51, versículo 10, o salmista expressa ao Senhor o seu desejo de que crie em mim, Senhor, um coração puro e inabalável. Sabe,
Às vezes nós precisamos estar assim como o salmista, diante dele, com sinceridade, olhando para nós, para as nossas fraquezas, às vezes por pouca fé, às vezes pelos nossos pecados, e dizer: Senhor, socorre-me, cria em mim um coração puro e uma fé inabalável. Coração puro e renova um espírito inabalável. Faz em mim transbordar o teu espírito. Faz em mim transbordar o teu espírito. Quero aprender com os teus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser
Ainda em pé, vamos aproveitar esse momento, né? A gente fica aí. Alguns só vêm à igreja por questões familiares, de trabalho, às vezes por distância, só vem no domingo. E a gente aproveita esse momento para ficar mais perto ali, né? E também, quem puder ficar em pé um pouquinho aí, aguentar por mais alguns minutos enquanto nós cantamos, você vai ter muito tempo para ficar sentado aí na hora da mensagem, tá? Então, continuando este momento de adoração, eu quero fazer aqui um breve adendo para a próxima canção. Nós vamos cantar agora uma música para oferta, tá? E geralmente quando cantamos a música para oferta, o que é natural é você pegar a sua oferta e ir até o gasofilácio e depositar ali. Contudo, essa noite eu quero chamar a atenção para algo que nos foi despertado um momento antes do culto. Quando nós ofertamos ao Senhor, nós precisamos, antes de tudo, atender alguns requisitos. E um deles é estar aptos para ofertar ao Senhor. Quando nós ofertamos ao Senhor, nós não é um simples gesto de depositar uma quantia no gasofilácio. Não. Nós fazemos isso e devemos fazer reconhecendo quem nós somos e o que esta oferta representa. Para isso, nós precisamos entender que somos servos do Senhor, somos filhos e ofertamos por agradecimento a Ele. Contudo, semelhante à ceia, que quem participa da ceia deve ter a consciência de que participa com o coração limpo e precisa pedir perdão ao próximo, também eu quero convidar a você esta noite a fazer uma reflexão desta maneira. Se você está diante do Senhor, depositando a sua oferta, esperando que só que o Senhor lhe retribua de alguma maneira, isso não é um negócio. A oferta vem de um coração generoso, que reconhece com gratidão, os grandes feitos do Senhor na sua vida. Então oferte esta noite pensando e dizendo no seu coração: Senhor, eu te agradeço pela vida que eu tenho. E se a sua oferta é pouca, pequena, isto não importa. O que importa é a motivação do seu coração. E se há algum peso em direção a alguém, se há alguma dificuldade, vá até aquela pessoa, peça perdão, tá? E considere esta oferta um momento ali seu com o Senhor. Amém? Vamos cantar? Enquanto cantamos, você pode se dirigir semeia pouco, pouco também colherá. Aquele que
Amém. Vamos agradecer pelos dízimos e ofertas que aqui a igreja nessa noite depositou em honra ao nome do Senhor. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, ó Pai, de ter nos dado essa oportunidade, Senhor, de estarmos lhe honrando, Senhor, glorificando o teu santo nome com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Que o Senhor continue nos abençoando, Senhor. Que o Senhor continue nos dando um coração, Senhor, aberto, Senhor, para que possamos te honrar, Senhor, sem peso no coração, Senhor. Sempre com o desejo de te honrar cada dia mais e mais, ó Pai. Entendendo que tudo que temos, tudo que somos, ó Pai, vem de Ti. Muito obrigado por essa rica oportunidade que o Senhor nos deste nessa noite. Amém. Chegamos naquele momento que a igreja gostaria de estar conhecendo os nossos visitantes. Se você está nos visitando nessa noite, a igreja gostaria de lhe conhecer. Se você puder ficar em pé, se não for nenhum constrangimento para você, a igreja gostaria de conhecer os nossos visitantes nessa noite. E a igreja tem, se caso tenha algum visitante, nós temos aí um recado para vocês. Vocês poderiam ficar de pé só um minutinho para a igreja poder estar lhe conhecendo? Amém. Muito bom. Que Deus abençoe, tá bom? Essa casa de oração, ela é de vocês também. Sintam-se à vontade no nosso meio. O que a igreja tem para falar para os nossos visitantes? E traga mais um. Aqui você não paga aluguel, tá bom? Ficam à vontade para vir a quantidade de vezes que vocês quiserem. E se vocês quiserem fazer parte da membresia dessa igreja, tá bom? Vocês vão ser muito bem recebidos. Agora a gente vai para os avisos, tá? A começar pela terça-feira. Terça-feira, 6h30, nós temos um momento de oração com o Ministério de Intercessão e toda a igreja está lhe convidando para participar. Muitas das vezes nós passamos por situações difíceis e nos angustiamos porque a gente não ora. Vocês sabiam disso? A gente passa por tantas dificuldades muitas das vezes e nos angustiamos por conta dessa situação porque a gente não está de fato orando, não está de fato em comunhão com o Senhor. Porque se estivermos em comunhão com o Senhor Ele é fiel para nos dar todo refrigério, tá bom? Ainda na terça-feira, depois do momento de oração, nós temos aqui o culto de doutrina, tá? O pastor Jair, esses dias, tem nos ensinado sobre os princípios, né? Sobre as doutrinas batistas, tá bom? E isso é muito importante, você saber, né, quais são os princípios batistas. Essa semana muito tem se falado, na verdade já tem um tempo, muito tem se falado sobre liberdade religiosa, liberdade de expressão. Vocês sabiam que esse princípio, nós batistas, nós temos uma participação bem forte para que esse princípio, para que esse direito, possa chegar até nós nesses dias? Com muito sangue, com muito suor, com muitas lutas, nós batistas participamos para que essa liberdade de expressão e a liberdade religiosa fosse um direito de cada cidadão brasileiro. Então, que possamos aprender mais sobre os nossos princípios batistas, sobre aquilo que nós cremos, quem de fato nós somos, de onde nós viemos. Então, na terça-feira, você vindo para cultuar o Senhor, você estará aprendendo um pouco mais sobre as doutrinas batistas, tá bom? E ainda durante a semana, né, ainda na terça-feira, nós temos o encontro dos embaixadores do rei, no horário de 7 horas. O culto de doutrina é 7h30, tá bom? O encontro dos embaixadores do rei está sendo às 7 horas. Você que tem um filho na faixa de idade entre 9 e 16, 17 anos, traga o seu filho para estar fazendo parte dos embaixadores do rei. É uma bênção. Eu confesso para os irmãos que eu já, quando a embaixada foi
foi colocada aqui na Igreja Batista Morada do Sol, na pessoa do Rogério, teve um momento que eu participei como alguém que estava dando um apoio, e aquele momento foi muito bom para mim. Eu aprendi tanto contra aqueles crianças que estavam participando. Eu confesso para os irmãos também que para mim foi uma pena não poder ter participado enquanto criança. Eu me converti, eu já tinha 22 anos, mas os nossos filhos, eles têm a oportunidade de participar de uma programação dessa, que é para formar homens segundo o coração de Deus. Então é muito importante trazermos os nossos filhos para estar participando dos embaixadores do rei também, tá bom? Então na terça-feira a programação tem sido essa. Quarta-feira, dia 15/9 agora, 7h30 também, temos o encontro da MCM, na casa da irmã Kaline. O ministério MCM é as Mulheres Cristãs em Missão. Então, se você é mulher, se você quer edificar a sua casa mais e mais, aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, como ser uma mulher de Deus, venha participar conosco na quarta-feira, dia 15. Vai ser o encontro na casa da irmã Kaline. Se porventura você não souber quem é a irmã Kaline, não sei se ela está aí. A irmã Kaline está por aí? Tá, não. Mas vocês podem estar vendo com a irmã Marta, tá bom? Pegar o contato da irmã Marta, e a irmã Marta vai estar direcionando as irmãs para estar participando dessa programação. Na sexta-feira, 17/9, 7h30 também, temos o culto de oração, tá? Então, como eu falei com relação à terça-feira, muitas das vezes nós passamos por situações difíceis, nos angustiamos, não vemos a mão de Deus nas nossas vidas, porque nós não estamos em comunhão com Deus por meio da oração e da leitura da palavra. Sábado, agora dia 18, 4h, temos reunião com a liderança para tratar da pauta da Assembleia do dia seguinte. Então, sábado agora, você que faz parte da liderança da igreja, diretoria, líder de algum ministério, venha participar conosco, tá bom? Aqui é uma convocação, tá? Como o pastor diz, não tem o direito de não participar, a não ser que você de fato tenha um compromisso que você não possa estar presente, mas você tem a obrigação. Se você faz parte da liderança da igreja, se você faz parte da diretoria, nós temos obrigação, porque glorificar o nome do Senhor por meio do nosso serviço, isso é uma honra, tá bom? Então, 4h, temos aí a nossa reunião para tratar da pauta da Assembleia do domingo. Ainda no sábado, nós temos o culto jovem, 7h30, tá? Se você é jovem... Perdão. Então, 7h, mudou agora para 7h, tá bom? 19h. Então, se você é jovem, venha participar conosco, venha edificar a sua vida através da palavra de Deus. No domingo, 9h, nós temos EBD e depois, logo em seguida, nós temos a Assembleia, tá bom? Se você é membro, você está sendo convocado a participar da Assembleia e está tratando das questões relacionadas à Igreja Batista Morada do Sol. Então, enquanto membro, nós temos direitos e deveres. É isso que nós temos ensinado na classe de membresia. O membro, ele tem direitos e também tem deveres. Então, você é membro dessa igreja, vocês têm que estar presentes na nossa Assembleia, tá bom? Perdão. 5h, nós temos o encontro das mensageiras do rei. E o encontro nesse domingo vai ser aqui na igreja. Se na terça-feira nós temos a programação dos embaixadores do rei, no domingo, às 5h, nós vamos ter a programação das mensageiras do rei, tá bom? Se você tem uma filha nessa mesma faixa de idade aí, que os meninos que participam dos embaixadores, você traga ela para participar das mensageiras do rei, para que ela possa aprender a ser uma mulher segundo o coração de Deus. 6h, nós temos o nosso culto de louvor e adoração. E aí nós fechamos os avisos. Temos um outro aviso aqui na pessoa da irmã Marta, ela está ali quase... Não esqueça. Temos um aviso da irmã Marta e do ministério... Brincadeira, irmã Marta.
demos o aviso da irmã Marta e do irmão Alan, que é o líder do Ministério de Recepção. Se você faz parte dessa igreja, deseja fazer parte desse ministério abençoado, né? Esses irmãos que aí colocam as cadeiras, tudo direitinho no seu devido lugar, estão ali medindo a nossa temperatura na entrada, estão organizando tudo. Esse ministério, ele é uma bênção, só que ele está precisando de pessoas para estar fazendo parte desse ministério, porque quando tem pouca gente nos ministérios, acaba sobrecarregando os irmãos. Não que a gente não tenha prazer em servir, mas é porque os irmãos também têm o direito de estar cultuando ao Senhor. Então, se você quer fazer parte desse ministério, entre em contato, fale com a irmã Marta ou com o irmão Alan, que está bem ali na porta, tá bom? E aí, detalhe, o Ministério de Recepção, ele estará dando uma capacitação. Então, meu irmão, eu quero participar do ministério, mas eu não sei como proceder. Nós teremos uma capacitação para você estar fazendo parte do ministério, tá ok? Então, os avisos dessa noite são esses. Se algum ministério tiver mais algum aviso, fique à vontade para poder estar dando esse aviso agora. A oportunidade é agora. Não tendo, tá bom? Que Deus abençoe a todos. E agora estaremos dando a oportunidade mais uma vez para o Ministério de Louvor, antes de entregarmos a mensagem para o nosso pastor Jair, para falar aquilo que Deus colocou no seu coração para nós nessa noite. Que Deus abençoe. Amém? Ministério de Louvor. Se somos guiados pelo Espírito Santo, verdadeiros somos filhos de Deus. Existe uma ardente espera, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Não recebemos espírito de escravidão para vivermos em temor. Nós recebemos espírito de adoção, no qual Abba, Pai, Nada irá nos separar do teu amor, que em Cristo está. Pai de amor, ouvindo o Senhor chamar, meu coração parado não pode ficar. Existe uma ardente espera, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Não recebemos espírito de escravidão
Amém. Gostaria de estar passando a palavra para o nosso querido pastor, que estará orando pelas crianças, tá bom? As tias já estão lá acenando, vai dar certo, vai dar tudo certo. Boa noite, irmãos e amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Nós queremos saudar os nossos irmãos que acompanham o culto pelas redes sociais, nossos amigos também, que são muitos que ainda não aceitaram a Jesus, mas que acompanham os cultos da Igreja Batista Morada do Sol. Nós saudamos todos eles. Deus esteja abençoando as suas vidas. Ontem as crianças, né? Me perdoe as crianças. As crianças, por gentileza, podem vir aqui para a gente orar? Obrigado. Olha que legal, está aumentando cada vez mais, né? A frequência das crianças. Vamos orar? Santíssimo Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida das nossas crianças, ó Deus. Pai, que tu esteja cada dia com a tua boa mão sobre cada uma delas e que jamais, ó Deus, elas venham sofrer o dano, Senhor Deus, que o maligno tenta se levantar, mas que elas sejam guardadas, protegidas pela tua boa mão, Senhor. E que elas cresçam tementes a Ti, ó Deus, pois é o princípio de toda sabedoria. Que elas tenham saúde física, espiritual e emocional. Abençoa, Senhor Deus, os seus pais e dá entendimento a cada um deles, ó Deus, para que essas crianças, ó Deus, vivam a Tua vontade, vivam o Teu amor e que vivam para Te glorificar e exaltar o Teu nome. Abençoa as professoras que estarão com elas ali, que Tu bondosamente preparou, Senhor, para o culto infantil. É o que nós Te pedimos, ó Deus, nesse momento e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Está aumentando o número de crianças, que bom. A tia Márcia já apareceu ali, deu sinal. Que bom. Pronto. Como nós começamos a falar para os irmãos ontem, os batistas comemoraram 150 anos da presença batista em solo brasileiro. E o culto foi uma bênção, foi transmitido pelas redes sociais e foi muito abençoado. Os batistas chegaram em Santa Bárbara do Oeste em 1871. Ontem, fez 150 anos da primeira igreja batista em solo brasileiro, em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. E ontem foi o culto de comemoração, de agradecimento também a Deus e aos nossos irmãos missionários americanos que vieram dos Estados Unidos, também com o intuito de sobreviverem no Brasil, e assim trouxeram uma colônia americana
e firmaram os passos ali em Santa Bárbara do Oeste com a primeira igreja batista em solo brasileiro. Nós gostaríamos trouxemos para vocês, reservamos uma parte, né, da história dos batistas no Brasil, onde será exibido agora. Os irmãos, por gentileza.
Essa só um trecho da história dos batistas, de grandes homens e mulheres que trabalharam para que nós pudéssemos ter essa oportunidade de estar aqui hoje glorificando a Deus como bons batistas que somos. Nós tivemos o prazer de conhecer grande parte desses que foram mostrados aqui. Claro que o casal Begber não foi possível conhecer, né? Mas conhecemos, eu e Marta estivemos na convenção onde a sua neta estava lá, que é aquela Anne Lou Begber. Esteve lá no período onde estava se começando a preparar essa homenagem dos 150 anos dos batistas. Alguns já não estão mais conosco, que nem Russell Shedd, né? Alguns que já partiram, já estão na eternidade, e foram homens que lutaram, mulheres que lutaram para que nós pudéssemos viver hoje esse grande sonho que nós temos como batistas, e uma doutrina que é baseada na palavra de Deus, que é essa que nós estamos estudando nas terças-feiras aqui no templo. Foram eles que escreveram, foram eles que iniciaram. Se hoje nós temos uma identidade, é porque eles deram a vida por isso. Alguns desses que apresentaram aí no período do início dos batistas no Brasil, americanos, tiveram as suas esposas mortas, filhos retirados da barriga das mães, né? E mortas por muitos que perseguiam o trabalho cristão no Brasil, mas graças a Deus nós estamos hoje aqui e nós devemos dar o devido valor a quem somos, por que nós somos. Então, somos batistas. Primeiro, somos servos do Deus vivo. E a nossa identidade é uma identidade batista, e nós não devemos fugir dessa realidade que nós temos, porque ela é uma realidade muito bonita. Amém? Então, que Deus abençoe a todos nessa jornada, porque quem sabe daqui a 100 anos nós não estaremos também sendo lembrados dessa forma nos 250 anos dos batistas que trabalharam para que o Evangelho pudesse chegar a muitos. E como foi dito ali, é difícil que a junta de Richmond tenha se entristecido em algum momento ou se arrependido do trabalho que eles executaram para que pudéssemos estar aqui hoje levando essa palavra a muitos necessitados. Tendo dado o recado, abram suas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18. João, capítulo 14, versículo 18. Somente o 18. João, capítulo 14, versículo 18. Como é que diz na versão de vocês? Vamos todos ler juntos. Vamos lá? João capítulo 14, versículo 18. Como é que diz? Muito bem. Eu não li porque a minha versão King James, ela diz o seguinte: eu não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vós. A gente tem uma visão de que o que é ser órfão. Eu gostaria de ponderar com os irmãos hoje exatamente sobre a orfandade. Nós não somos órfãos. Esse é o título da nossa pregação de hoje. Eu estava observando a vida de um órfão. Se você quiser entender como é que ela funciona, pergunte a alguém que já está na idade dos seus 18 anos, mas ainda se encontra em um orfanato. Como é que ele se sente? O período pós-guerra, 1945, muitas crianças foram, durante a guerra, elas foram entregues a outras famílias. As famílias judias entregavam seus filhos a outras famílias para não serem identificados pelos nazistas, e assim elas viessem a povoar os campos de concentração. Então, os pais, para livrarem os filhos dessa terrível
desse terrível massacre, eles preferiam entregar os seus filhos para outras famílias para serem escondidos. Por volta de 1945, no período pós-guerra, essas crianças elas já estavam, aqueles que foram entregues com os seus 10 anos, provavelmente eles já estariam com 14, 15 anos de idade ou mais, e eles viviam com outras famílias, não conheciam seus familiares biológicos, seus pais, porque foram entregues, alguns ainda foram entregues muito pequenos, não tinham noção do que estava acontecendo. E no período pós-guerra, essas crianças foram procuradas pelos seus pais. E o trauma que elas viveram durante esse período, porque foi entregue para famílias que muitos cuidavam muito bem, tinham poder aquisitivo mais alto, e outros foram entregues para outras famílias que tinham um poder aquisitivo mais baixo. Mas isso também não mensurava o amor que essas famílias tiveram por essas crianças quando receberam. Muitos de poder aquisitivo alto tratavam-os como empregados, ou até pior ainda, outros com poder aquisitivo baixo cuidavam dessas crianças como fossem seus próprios filhos. Mas depois, quando estavam sendo procurados pelas suas famílias, houve uma grande campanha para encontrar os órfãos da Segunda Guerra, e essas crianças, pouco a pouco, elas eram encontradas. Algumas famílias não queriam devolver, e só devolveriam esses órfãos se a família pudesse arcar com todas as despesas que eles vieram a contrair durante o período onde foram cuidados por essas famílias. Se você colocar no Google, crianças lobo, também fazem parte dessa mesma situação. Só que não eram crianças judias, eram crianças russas, da Rússia Oriental. E a situação também não era tão difícil, elas foram perseguidas. E por que crianças lobos? Porque elas foram, de certa forma, abandonadas em florestas. Imagina, para um ser humano adulto sobreviver numa floresta já é difícil. Imagine uma criança viver fugindo para não serem mortas. Que eu quero trazer para os irmãos a visão de uma vida de orfandade. Como é ser órfão? Embora você encontre bons pais que vão cuidar de você, um bom padrasto, uma boa madrasta, não é a mesma coisa de conviver com a sua família biológica. Não é a mesma coisa. Embora muitos vivam uma vida boa, tranquila, sem grandes problemas, mas bom seria se essas crianças pudessem estar com seus próprios pais. Diria cada um que ficou órfão durante essa pandemia, que é provável que quando fizerem um levantamento de quantas crianças ficaram órfãos, morreu o pai, morreu a mãe, e elas tiveram agora que ser cuidadas por familiares, ou até mesmo colocadas em orfanatos. Para entender o que é ser órfão, é preciso conversar com o órfão, e principalmente aqueles que não têm uma família para cuidar deles. Mas eu quero dizer para você nessa noite que nós não somos órfãos. E embora a palavra de Deus ela nos traga essa visão, e o próprio Jesus Cristo diz: não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Platão, ele disse sobre Sócrates que ao morrer deixo os meus discípulos órfãos. Jesus, porém, ele disse que após ir para a morte e deixando os seus, ele voltaria. E como ele voltaria? Jesus retorna na pessoa do Espírito Santo de Deus, e ele diz: olha, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não vou deixar vocês órfãos. Jesus vai para a morte, mas faz questão de dizer que não deixará os seus nessa condição. Não se trata da parousia ou da volta iminente de Jesus na sua segunda vinda,
Ele voltaria para aqueles discípulos e não em um futuro remoto. Não seria a vinda depois que nós passarmos pela grande tribulação. Ele não se referia a um retorno muito tempo depois, o mesmo retorno que nós esperamos hoje, mas uma volta iminente, uma volta rápida, uma volta na pessoa do Espírito Santo de Deus, que habitaria os nossos corações e no dia de Pentecostes, habitando a vida de cada um, aqueles que, porventura, aceitem a morada do Espírito Santo nas suas vidas. Seria a sua volta pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes. Jesus voltou para a sua igreja na pessoa do Espírito Santo e o Espírito Santo é confortador para a igreja. Saber que Jesus não é um vulto diante da história, tanto na história passada como na história do porvir. Continuamente Jesus está nas nossas vidas. É um vulto presente, o Senhor da igreja está com a igreja. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O próprio Jesus Cristo fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 20. É uma presença constante. Ele está conosco todos os dias. A presença dele é marcante nas nossas vidas. Ela não cessa, nem por um momento. A palavra de Deus nos traz essa visão, e hoje nós estávamos estudando a onisciência de Deus nas nossas vidas. E quando a gente vê o salmista Davi trazer aquela informação no Salmo 139, e quando a gente vê também o próprio Jó, no início do livro de Jó, ele começa a dizer: quando você vai pelo menos fechar os olhos, parar um pouco de olhar para mim? Embora ele esteja numa situação de angústia, de uma reclamação, mas a visão de Deus sobre os seus, a gente pode observar ali em Jó. A gente pode observar na vida do salmista Davi. Quando ele se expressa a partir do capítulo 39, do versículo 1 até o versículo 14, ele traz essa visão da presença constante de Deus na sua onisciência, observando o nosso andar. Para alguns pode ser maldição, mas para aqueles que andam de acordo com a vontade de Deus é bênção. Isso leva nos traz uma confiança de que Deus ele está presente em todos os momentos, que Jesus está conosco realmente todos os dias até a consumação dos séculos. Isso nos traz segurança constante. Não somos órfãos, temos um Pai amoroso, um Pai que cuida 24 horas das nossas vidas, e isso deve ser o nosso motivo de alegria. Alguns teólogos que perderam a fé ou que se perderam em seus raciocínios gostam muito do jogo de palavras, de brincar com elas. Parece que trocaram a teologia pela poesia, que é agradável quando é boa, mas é distinta. No jogo de palavras, um deles disse que quando a igreja se reúne para celebrar a ausência de Deus, isso não é verdade. Nós nos reunimos para celebrar a presença de Deus. É o contrário. Nós cultuamos um Deus vivo, não um Deus morto, mas um Deus que está alerta em todos os momentos. O Pai não está distante, o Filho se foi, ele morreu, mas não acabou, ele ressuscitou novamente, está junto de cada um de nós. Cristãos que têm uma experiência profunda com Deus sabem que o culto celebra uma presença, a de Jesus Cristo em nosso meio. Ele está com a igreja todos os dias até o fim de todos os tempos. Sabem que o Espírito não é uma invocação saudosa ou um sentimento comunitário de igreja, mas uma pessoa viva e real. Muitas vezes nós só entendemos que Deus está presente quando nós dizemos sentir a presença de Deus. Eu gostaria de dizer para vocês que a presença de Deus ela não está condicionada a você sentir ou não. A presença de Deus na sua vida não se condiciona a você sentir a presença dele. Independente de você sentir a presença, ele está presente. Ele está presente em todos os momentos das nossas vidas.
Durante toda essa pandemia, cada vez que os nossos corações ficavam aflitos com o número de mortos, com o número de doentes, com o familiar que estava internado, entubado, saiba que Ele estava presente, Ele está e sempre estará presente nas nossas vidas. Ele não nos abandona, é presença constante nas nossas vidas. Por isso, nós não somos órfãos. Temos um pai, um irmão. Nós temos alguém que cuida das nossas vidas, que zela pelas nossas vidas, que intercede por nossas vidas. O Espírito Santo, a presença de Jesus através do seu Espírito Santo. O Espírito Santo é motivo de muita confusão em nosso meio para alguns, apenas uma força ou uma energia. Em certos segmentos neopentecostais, apenas um fio descascado, dando choque nas pessoas para elas gritarem e caírem durante os cultos. Parece mais uma comédia, mas não uma presença marcante do Espírito Santo nas suas vidas. Alguns acham que o Espírito Santo derruba. Eu quero dizer para você que ele sempre vai colocar você de pé. O Espírito Santo não precisa de shows pirotécnicos para estar presente. Ele está presente, independente do que você esteja fazendo. Muitas pessoas pulam, gritam, plantam bananeira e só entendem que o Espírito Santo está presente se ele enrolar a língua e disser pelo menos várias palavras que não serão entendidas por ninguém e que não edificam ninguém. O próprio apóstolo Paulo nos traz essa visão. Poucas palavras compreensíveis são melhores do que muitas que nós não compreendemos. A presença do Espírito Santo é sempre compreendida, é sempre entendida. E mesmo que você não sinta, Ele está presente. E Ele sempre está presente de uma forma tranquila, mansa, calma, serena e tranquila. Porque os nossos corações precisam de tranquilidade, calma, sem ansiedade. Não é algo sobrenatural, é natural para aqueles que recebem o Espírito Santo de Deus. Não somos órfãos, somos assistidos por um Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus conosco, é Jesus conosco, é a certeza de que não somos órfãos. Abandono, falta de rumo, incerteza de como será a vida, de como sobreviveremos emocionalmente. Essa é a característica de um órfão e não é a nossa. O mundo desaba para uma criança que experimenta a orfandade. Mesmo que ela ganhe uma madrastra ou um padrasto muito bom, que a tratem muito bem, mas nunca substituirão o pai ou a mãe quando esses foram bons para as suas vidas. A igreja não experimenta essa sensação. Ela tem a certeza de que nunca estará órfão e que nunca experimentará o abandono, nem terá insegurança, mas tem um pai presente e amoroso. A criação não é um órfão. Se você crê em Jesus, não é um menino de rua. Nós temos um pai presente e amoroso. Nosso pai cuida nosso irmão maior, como é citado lá em Hebreus capítulo 2, versículo 11, alude a Jesus, não se envergonha de nós em nenhum momento, mesmo com a nossa natureza pecaminosa. Esse irmão chamado Jesus Cristo nos ama e tem o prazer de nos apresentar como irmãos e como filhos. Seguir a Cristo é ter certeza de uma vida com rumo, é ter um Salvador presente. Adorar a Cristo não é ter saudades, mas celebrar a presença mística do Senhor da igreja com o seu povo. E se você pertence a Cristo, não é um coitado, nem um largado. Ele o trouxe para a casa do Pai. O Pai adotou. E ele, Jesus, o irmão mais velho, novamente criado para nos salvar e também para morrer na cruz, para nos amar até o fim e depois enviar o Consolador para que esteja conosco todos os dias, cuidando das nossas emoções, cuidando das nossas decisões
cuidando do nosso estado emocional nas piores situações. Ele está conosco. Não somos sem rumo, nós temos um rumo, nós temos um lugar preparado para nós. Não lutemos pelas coisas terrenas, mas lutemos por aquilo que é eterno e que permanecerá nas nossas vidas. Alegremos-nos. Não temos motivos para viver triste, mesmo nas piores situações, porque temos um Deus presente, um Deus todo amor, um Deus que, independente de como você viva, o amor dele permanece sobre você. Você não é órfão, você tem um Pai amoroso e cuidadoso. Um Deus que criou, sustenta e administra todas as coisas pela força da sua mão. Não podemos dizer que somos órfãos, porque temos um Pai presente. Um Deus que cuida das nossas vidas. Nós não seremos procurados no fim, porque já fomos achados hoje. Fomos achados por Deus, salvos e preparados para um destino abençoado, alegre, feliz e sem fim. Viveremos na presença desse Deus. Se você pensa em ter algum motivo para se entristecer, diga para a tristeza: eu tenho um Deus que a tristeza salta de alegria na presença dele. Quando nós olhamos para esses homens e mulheres que deram a vida para que estejamos hoje aqui, e eu ouvi um deles dizendo que se tivesse mais vida, eles dariam para que nós pudéssemos desfrutar da bênção de Deus nas nossas vidas. Pastor Ebenezer Soares, um que apareceu aqui dizendo que o Evangelho deve ser pregado para a paz e não para a guerra. Um homem de Deus abençoado, um homem que deu a vida pelo Evangelho, um homem que cuidou de seminaristas, um homem que reformou a nossa declaração doutrinária. Sabedoria dada por Deus e a certeza de que está nos braços do Pai. Não somos órfãos, somos filhos de um Deus todo-poderoso e amoroso, que cuida das nossas vidas 24 horas por dia. Que Deus abençoe a todos. Eu gostaria só de encerrar para vocês dizendo: por isso, cabe aqui o hino de número 355, que diz mais ou menos assim: aflito? Por que aflito? Cansado? Por que cansado? Descansa em Deus, o cuidado. Põe nele a tua esperança e vai dormir descansado, como dorme uma criança, como dorme uma criança. Mais uma vez, que Deus abençoe a todos. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora e pense na bondade desse Deus, analise a bondade desse Deus. Por que você chegou até aqui? Porque até agora você está vivo. Pense que as coisas boas que você julga ser boa, e eu acredito que você já fez muita coisa boa, pagaria o preço da sua vida até aqui. Pense se você mereceria estar vivo. Mas Deus não julga se você é merecedor. Ele te mantém vivo. E não só vivo, mas Ele te mantém feliz. Pense se você tem motivo para ter tristeza. Pense se você pode viver sem esse Deus, que não te deixa órfão e tem cuidado de ti e cuidará até o dia final. E quando você descer à sepultura, o cuidado dele ainda continua, porque agora você viverá a eternidade e ele continuará cuidando de você, porque você é o centro da sua criação. Ele ama cada um de vocês. Eu gostaria de fazer um convite para você que está aqui nessa noite, que ainda não conhece esse Deus e que pensa que você foi abandonado. Em alguns momentos você pensa: será que tem alguém cuidando de mim? Eu gostaria de dizer para você que esse Deus está cuidando de você. Mas se você ainda não conhece esse Deus e deseja conhecer Ele essa noite,
Levante uma de tuas mãos, nós vamos orar por você. Se alguém que ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, de servir a esse Deus, levante uma de suas mãos. Nós vamos orar por você. Conheça esse Deus e você vai saber do que eu estou falando. Porque só é possível se você conhecê-lo. E a única forma de conhecer a Ele é crendo no teu coração e confessando com a tua boca que Ele é Senhor da tua vida. Há alguém que deseja aceitar a Jesus nessa noite? Se há, levante-se. Ou levante só uma das tuas mãos. Amém, graças a Deus. Não deixe para amanhã não, o dia é hoje. Conheça esse Deus e você vai ver o que Ele fará na tua vida. Eu não estou chamando você aqui para dizer que você vai ficar rico, que todas as doenças vão desaparecer do teu corpo, que você nunca mais vai adoecer, ou até aquela famosa palavra que é escrita em alguns tempos, aquelas frases, pare de sofrer. Eu quero te chamar a deixar de estar triste. Eu não estou dizendo que você vai parar de sofrer não, porque o próprio Jesus, Ele traz essa visão dizendo que no mundo nós teremos aflição, mas em seguida Ele diz, tenham bom ânimo, Ele diz, alegrem-se, disse, eu já venci o mundo por vocês. Esses problemas são passageiros, mas o que é eterno, o nome já diz, é para sempre, e você viverá com esse Deus. E quando você estiver na presença dEle, onde o estado da glorificação já é uma certeza na sua vida, é algo que já aconteceu na sua vida, você não vai mais ver doença, nem tristeza, nem desastres, essas coisas ficarão aqui. Ficarão para aqueles que dizem que ficarão nessa terra. Nós estaremos numa nova terra construída por esse Deus, onde nós viveremos para a eternidade na presença dEle, onde a própria tristeza salta de alegria. Há mais alguém que deseja aceitar a Jesus nessa noite? Não deixe para amanhã não, coisa boa a gente recebe logo, a gente não pensa duas vezes não, recebe logo. Eu não gosto, às vezes o pessoal diz, pastor, você não vai fazer um apelo? A gente faz apelo é para coisa ruim, para coisa boa a gente faz convite. E é isso que eu estou fazendo nessa noite para você, um convite a conhecer esse Deus. Se há mais alguém, levante uma de suas mãos. Há mais alguém? Amém, graças a Deus. A gente faz convite, amados. Para coisa boa a gente convida, para coisa ruim a gente apela, né? Coisa ruim a gente apela, coisa boa a gente convida a vir fazer parte dessa grande família, uma família cristã, uma família que prega aquilo que a palavra de Deus traz de veracidade para as nossas vidas. Eu gostaria que as duas pessoas que vão aceitar a Jesus, se puder ficar de pé, por gentileza. Pode ficar de pé? Se você não quiser vir aqui, não tem problema. Mas se você quiser vir, pode vir. Se você quiser vir aqui até a frente, pode vir. Se não, a gente vai orar por você daqui, sem problema. Eu só gostaria de saber o nome. Muito bem. Agora a irmã Cândida e o irmão Jorge. Toda a igreja fique de pé, por gentileza. Bendito Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que Tu nos permitiu falar nessa noite. Obrigado, Senhor Deus, por Tua misericórdia e graça derramada sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pelo irmão Jorge, a irmã Cândida, ó Deus, que te aceita como Salvador nessa noite. Ó Deus, escreve esses nomes no livro da vida. A Tua palavra nos diz, ó Deus, que nós devemos, ó Deus, confessar com a nossa boca e crer no nosso coração que Tu és Senhor das nossas vidas. E hoje, Senhor Deus, a irmã Cândida, irmão Jorge, estão agora, Senhor Deus, confessando a Ti como Salvador. Que a Tua boa mão esteja sobre eles, ó Deus. Que a sua família seja abençoada, Pai, e seja ganha, ó Deus, pelo testemunho vivo, como servos de Cristo, ó Deus, dentro dos seus lares. Não mais órfãos, mas filhos Teus. Não mais criatura, mas filhos por adoção, porque agora, Senhor, eles entregam as suas vidas a Ti, ó Deus. Abençoa grandemente. Prepara essa igreja para cuidar, Senhor Deus, desse casal, para cuidar dessa família, para abençoar, para agregar, Senhor Deus, para ter a comunhão com essa família. E que ela seja, Senhor Deus, agora, Senhor Deus,
irmão e irmã, Senhor. Seja, Senhor Deus, parte dessa grande igreja, que é a tua igreja, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por essas vidas. Abençoa a saúde física, a saúde espiritual, a saúde emocional. E que eles vivam, ó Deus, para te servir. Ó Deus, porque sabedoria tu concederá a eles. Porque o temor a ti os levou a buscar te conhecer. E é o princípio de toda a sabedoria. É em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Podeis assentar. Depois, peguem o nome deles, telefone, tudo bonitinho, tá? Para a gente entrar em contato e poder cuidar dessa família, poder estar junto deles. Eu gostaria só de dizer para os irmãos, uma reconvocação. Domingo que vem nós temos Assembleia Administrativa. Nós temos algumas coisas para conversar, para poder trazer para a igreja, ver o parecer da igreja, a aprovação da igreja, tá? Para aquilo que a gente pretende fazer no futuro. E também já traçar o aniversário da igreja, que é agora em outubro, tá bom? E antes da Assembleia Administrativa, sempre nós temos uma reunião no sábado, a partir das 16 horas, dia 18, a partir das 16 horas, nós temos uma reunião com a liderança. Então, a liderança não chegue às 16h10, chegue 10 para as 16, tá bom? Para que a gente não estique a reunião, mas a gente possa trabalhar ali o que levaremos para a Assembleia e liberar os irmãos para estar com as suas famílias e também o culto da juventude também. Cadê a irmã Paulinha? Irmã Paulinha? Cadê a irmã Paulinha? A irmã Paulinha está lá, o Tairo, cadê o Tairo? Tairo, está aqui o Tairo. Sábado tem encontro, né? Aqui, muito bem. Então, para a gente não atropelar a programação da juventude, nós vamos começar na hora e terminar antes da hora, tá? Nós precisamos aprender a fazer o seguinte: o nosso horário não é aquele que a gente está chegando às 4 horas e a gente diz assim, não, mas não vai chegar mesmo na hora, a gente só vai começar às 4h30. Nós vamos começar às 16 horas em ponto. O irmão chegando ou não, nós vamos começar às 16 horas em ponto, tá bom? Vamos... eu não costumo dizer que é um horário, não é o costume britânico, não, é o dos batistas. 16 horas é 4 horas da tarde. Nós vamos começar a reunião às 4 horas da tarde. Tá bom? Amém? Então, toda a liderança convocada para dia 18, às 4 horas da tarde, começarmos a reunião. Dia 19, nós temos a Assembleia Administrativa, a convocação já foi fixada lá. Quarta-feira, ela já foi fixada lá, que é o que rege o nosso estatuto, tá bom? Está tudo bonitinho lá e com certeza teremos grandes coisas para decidirmos para os próximos 2 meses da nossa igreja. Muito bem, fiquem de pé, nós vamos orar. E logo depois o Ministério de Música vai cantar. E antes dele terminar a música, não saia, ouça toda a música. Depois você faça uma oração sentadinho novamente, ou em pé. Você faça uma oração silenciosa, tá? Por você, pela sua família, por toda a igreja. Tá bom? Santíssimo Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Deus, por nos permitir nessa noite trazer a Ti, ó Deus, um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração, Senhor Deus. Cantada, pregada, Senhor Deus, em oração também. Louvor a Deus e adoração a Ti, Senhor Deus, verdadeiros louvor, com verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Ó Deus, recebe, Senhor Deus, a nossa adoração e abençoa cada um dos nossos irmãos, amigos nessa noite, ó Deus, que tudo que foi feito aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória e que a Tua boa mão esteja sobre nós, porque quando ela está conosco, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus seja derramado sobre todos e em todos, em nome de Jesus. Amém e amém.
Ministério de Música. Não saia antes, não. Ouça a música, depois você faça uma oração silenciosa, agradecendo a Deus por trazer você até aqui. Tá bom? E por te dar uma semana abençoada. A minha vida é do Mestre, Meu coração meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Você pode ficar de pé?